A vinda do Filho do Homem para o último dia foi prometido por Deus através dos profetas do Velho Testamento e também pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo e também pelos apóstolos de Jesus Cristo e também pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentil. E foi Deus através deles falando todas as coisas relacionadas à segunda vinda de Cristo, para ser cumprida no último dia. Assim como a primeira vinda de Cristo foi cumprida em toda a sua plenitude no primeiro dos últimos dias, ou seja, que a maior parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo se cumpriu aí no quinto milênio, pois o quinto milênio começou quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora, veja como a primeira vinda de Cristo, o evento maior prometido para aquele tempo, estava se cumprindo entre o povo hebreu, desde que nasceu Jesus lá em Belém da Judeia. E passaram quase 30 anos para começar o seu ministério entre o povo hebreu. E começou o seu ministério testificando de que a vinda do Filho do Homem estava materializada entre o povo hebreu. A vinda do ungido de Deus, a vinda do Messias, do Cristo, pois Cristo e Messias significa ungido. Ali estava o ungido de Deus e por isso Jesus poderia dizer em São Lucas, no capítulo 4, versículos 12 a seguir, ao ler a profecia de Isaías, quando pegou o livro do profeta Isaías, lá na sinagoga de Nazaré, veja como disse, São Lucas capítulo 4, versículo 14 a seguir, que disse: voltando Jesus do poder do Espírito para a Galileia, divulgou a sua fama por toda a terra e ensinava na sinagoga deles, e eram glorificados por todos, e veio a Nazaré, onde foram criados, e ali no dia de repouso, segundo o seu costume, entrou à sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e tendo aberto o livro, encontrou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, dar liberdade aos presos e colocar em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, entregou-lhe ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. E começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Aqui Jesus testifica de que esta promessa, essa escritura messiânica estava se cumprindo nele. Esta é uma profecia que se cumpriria no Messias, no Cristo, no homem ungido, o profeta ungido que viria entre o povo hebreu na primeira parte da vinda do Filho do Homem. E este homem seria ungido com o Espírito de Deus, o homem que viria com o selo do Deus vivo no cumprimento da primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do Messias, a primeira vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em carne humana, manifestado em toda a sua plenitude. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. Aqui nós temos o Espírito de Deus em um homem, Jesus de Nazaré, ungido com o Espírito de Deus para cumprir toda a profecia designada para a primeira vinda de Cristo. E por isso ele veio como Cordeiro de Deus e morreu na cruz do Calvário, pois para a sua primeira vinda ele viria para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus.
E assim, ele cumpriu as profecias relacionadas à primeira vinda de Cristo. Agora podemos ver que tudo aconteceu de uma maneira tão simples que muitas pessoas não podiam crer em Jesus ao ver que era um homem tão simples, um simples jovem carpinteiro de Nazaré, mas nele estava o Espírito de Deus manifestado em toda a sua plenitude, cumprindo a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor, a vinda do Messias no meio do povo hebreu. Deus, o anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava manifestado nele, em carne humana, em Jesus de Nazaré. E isso foi a primeira vinda de Cristo, para tirar o pecado do mundo. Agora, nós podemos ver que houve muitas discórdias entre o mundo religioso no tempo de Jesus e principalmente entre a religião hebraica, que era a que estava esperando a vinda do Messias. Agora, para o tempo do fim, nós temos aos gentios, ao cristianismo também esperando a segunda vinda de Cristo, e também o povo hebreu está esperando a vinda de Cristo, a vinda do ungido, a vinda do Messias. E temos dois povos, o povo hebreu e Israel terrenal, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Israel celestial, esperando a vinda do Senhor para este tempo do fim, a vinda do Filho do Homem. E Cristo falou da vinda do Filho do Homem e disse que seria como nos dias de Noé, como nos dias de Noé em que comia, bebia, vendia, comprava, casava e dava-se em casamento. Assim Cristo falou que será a vinda do Filho do Homem. Em São Mateus, no capítulo 24, e versículos 37, assim diz: mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, estava comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A raça humana estará na mesma condição espiritual, de cegueira espiritual, no último dia, no tempo da vinda do Filho do Homem, como esteve aquela geração antediluviana, lá no tempo de Noé, aonde Deus revelou ao profeta Noé que viria uma destruição sobre a humanidade, mas eles não entenderam esta mensagem de Noé e não entenderam que Noé era um profeta dispensacional e que a ele havia sido revelada a palavra de Deus. E Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Portanto, se Deus iria trazer um juízo divino sobre aquela raça antediluviana, aquela geração antediluviana, Deus teria que ter um profeta dispensacional sobre a terra para revelar-lhe aquilo que iria fazer e ele dar a conhecer a raça humana. E assim aconteceu, mas não puderam entender, não puderam crer. E veio o dilúvio e os levou a todos, exceto a Noé e a sua família, que entraram na arca e se salvaram. Para este tempo do fim, Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé. E agora nós estamos vivendo no último dia, no tempo para a vinda do Filho do Homem. E nós temos que estarmos apercebidos, pois para este tempo do fim haverá sobre a terra um profeta dispensacional, ao qual a revelação de todas as coisas que Deus deve fazer neste tempo final virá.
e Ele vai dar a conhecer a todos os seres humanos que estarão vivendo neste tempo final, e sobretudo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, a promessa da vinda do Filho do Homem para este tempo final é a promessa e bênção maior que Deus tem prometido tanto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo como para o povo hebreu. Pois, com a vinda do Filho do Homem para o último dia, com seus anjos, porque Cristo disse que o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, é o que disse em São Mateus, no capítulo 16, e versículos 27 ao 28, e eu quero ler aonde disse: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo for as suas obras. Vem o Filho do Homem com seus anjos. E o que isso significa? É que a vinda do Filho do Homem é a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do pacto, o verbo que se fará carne no tempo final, e estará manifestando os ministérios de Moisés e de Elias, que são os ministérios das duas oliveiras, de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, e Zacarias capítulo 4. Esses são os ministérios chamados anjos do Filho do Homem, com os quais são chamados e reunidos todos os eleitos de Deus neste tempo final, com a grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo. Com essa mensagem sendo proclamada, sendo dada a conhecer, todos os eleitos de Deus são chamados e reunidos neste tempo final, e são preparados para serem transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final, ou seja, no último dia, que é o sétimo milênio, aonde os mortos em Cristo também ressuscitarão, de acordo às palavras de Jesus, que disse em São João, no capítulo 6 e versículos 39 a seguir. E vamos ler esta profecia de Jesus, que diz assim: e esta é a vontade do Pai que me enviou, que de tudo aquilo que me der não perca eu nada, mas que eu ressuscite no último dia. Para quando Cristo prometeu a ressurreição dos crentes nele que já partiram, para o último dia, que é o sétimo milênio. E continua dizendo: pois esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que veja o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que ressuscitará os crentes nele que já partiram, disse que será para o último dia. E quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, nós que vivemos seremos transformados, e então todos teremos um corpo imortal, incorruptível, eterno e glorificado. E logo nós iremos com Cristo ao céu, à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. Todas essas coisas acontecerão no último dia, que é o sétimo milênio, antes dos mortos ressuscitar, e nós que vivemos sermos transformados. Tem que ser soada a trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, a voz de Cristo de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10. Nós podemos ver como uma grande voz de trombeta, falando no dia do Senhor, que é o sétimo milênio. João, o apóstolo, escutou e disse em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 a 11, eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o derradeiro. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o derradeiro? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo falando ao seu povo, à sua igreja e a todo ser humano no último dia, ou seja, no dia do Senhor, e chamando assim e ajuntando a todos os escolhidos de Deus, que vive neste tempo do fim. Por isso também, em Apocalipse, no capítulo 4 e versículo 1, nos disse, na metade deste versículo em diante, diz assim: e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer depois destas, as coisas que acontecerão depois daquelas que já aconteceram em eras passadas, serão dadas a conhecer a todos os filhos e filhas de Deus, que subirão aonde Cristo estará falando ao seu povo. Isso é, na era da pedra angular e dispensação do reino, aonde Cristo estará manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que hão de acontecer em breve, e assim chamando e reunindo os seus escolhidos, e revelando todos esses mistérios e todas essas coisas que estarão acontecendo neste tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, disse: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve. A quem Jesus Cristo enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para manifestar aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve, neste tempo do fim, no último dia, que é o 7º milênio. Por isso também, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o mesmo Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui nós vemos que o mesmo Jesus Cristo disse que ele enviou o seu anjo para testificar destas coisas. Que coisas? Estas coisas que hão de acontecer em breve, no último dia, ou seja, no 7º milênio. E este anjo mensageiro de Jesus Cristo, enviado por Cristo, é nada menos que o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, enviado no último dia, no 7º milênio, para chamar e ajuntar a todos os escolhidos de Deus, com a mensagem da grande voz de trombeta do evangelho do reino, em seu anjo mensageiro, que Jesus Cristo estaria manifestado neste tempo do fim, dando a conhecer aos seres humanos todas essas coisas que hão de acontecer em breve. Mas as pessoas estará vendo um homem, mas neste homem estará Jesus Cristo manifestado, dando-nos a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve. Este anjo mensageiro vem e traz a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem nele, velado e revelado, falando através de um homem, de um profeta, para a sua igreja e a todo ser humano. E assim é como que para este último dia os seres humanos estarão escutando a voz de Jesus Cristo. E se ouvir hoje a sua voz, não endureça o teu coração, como endureceram as pessoas que viveram lá nos dias de Jesus e discutiram com Jesus e foram incrédulos a Jesus e a mensagem que Jesus lhes falou. E para este tempo do fim, Jesus Cristo se manifestaria em seu anjo mensageiro e colocaria em sua boca
a sua palavra. E este anjo mensageiro de Jesus Cristo, que é o último profeta, mensageiro que Jesus envia, através deste mensageiro, a voz de Cristo seria escutada neste tempo do fim. É nada menos que a manifestação de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, nos falando todas essas coisas que hão de acontecer em breve. E esse é o sinal maior para a humanidade, de que chegamos ao tempo do fim, ou seja, ao último dia, pois Jesus Cristo em Espírito Santo estará manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que hão de acontecer em breve, e assim nos abrindo a Escritura, as profecias correspondentes ao último dia, ou seja, a este tempo final. Quantos sabiam dos últimos dias, que os últimos dias eram o quinto, sexto e o sétimo milênio? E quantos sabia que o último dia era o sétimo milênio? Nós não sabíamos, mas agora já sabemos. Por quê? Porque Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve nos abrindo essas Escrituras através do seu anjo mensageiro, neste tempo do fim. E está chamando e reunindo a todos os seus escolhidos. E o que é de Deus, a voz de Deus escuta neste tempo final, como a escutaram os filhos e filhas de Deus de eras e dispensações passadas. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente um profeta mensageiro, dispensacional, o último profeta que Deus envia a este planeta Terra para a raça humana, para testificar de todas essas coisas que hão de acontecer em breve. E assim, ele chamar e reunir a todos os seus escolhidos, antes que venha o juízo divino sobre a raça humana, para em breve os mortos em Cristo ressuscitarem corpos eternos, e nós, os que vivemos, sermos transformados, então, todos juntos irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Estamos vivendo no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Este é o tempo aonde veríamos o sinal da manifestação do Filho do Homem e veríamos os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7, chamando e ajuntando a todos os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E isto marcaria o fim do tempo e fim do século, porque Cristo disse que no fim do século o Filho do Homem enviaria os seus anjos e ajuntaria os seus escolhidos, ajuntaria o trigo e o colocaria no celeiro de Deus. E isto é conforme a parábola do trigo e do joio de São Mateus, capítulo 13, e versículos 30 ao 43.